Estamos ao vivo. (19 horas) horário do Brasil. 16h03 horário de Houston. Tudo bem, Rita? Natasha. Então hoje a gente vai falar, eu selecionei algumas coisas aqui. A gente vai falar como sobreviver às festas de final de ano. Boa noite. Bastante coisa. Deixa eu dar um oi para todo mundo. Oiê! Deixa eu limpar minha câmera. E aí, amor, como é que você tá aí instalada? Tá bem? Eu tô aqui no hotel, as crianças foram com meu marido no Walmart, né, comprar uma bola de futebol, porque meu filho tá tendo um faniquito, porque não consegue jogar bola, e tá frio, um frio. Hoje vai ser um dos dias mais frios do ano, né? Então tá marcando 7 graus negativos, né? Então, ui, saiu a Naraline. Vamos ver. Então, para quem não sabe, vou dar oi para todo mundo. Então, hoje o tema da live é como sobreviver às festas de final de ano. Vamos botar aqui. Fixar comentário. Deixa eu aceitar aqui. Acho que deu tudo certo. Voltamos. Eu já ia falar com você para você fixar este comentário. Sei. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixe na caixinha de perguntas aqui do lado, para que a gente possa, enfim, para que a gente possa responder, ou agora, ou daqui a pouco, enfim. Muita gente. Eu já vou te adiantar que no meu grupo, no Detox 21, tá, tá rolando já essa dúvida. Ai, você vai mandar umas dicas do que a gente tem que fazer low carb, de umas receitas, como fazer, prefiro nem ir. Uma loucura. Pedi eles para assistir aqui, Que benção. essa live. Então, só vou contar que eu tô sofrendo muito com a questão da comida. Ah, eu vi você mostrando algumas coisas aí hoje. Falei, meu Deus. E aí eu vou começar a mostrar mais agora para as pessoas terem uma ideia do porquê que o povo americano é tão doente, né? Eu não conversei com muita gente ainda, né? Porque a gente chegou ontem, então a gente conseguiu, a gente estava em Houston, aí a gente está numa cidade, tipo, não sei como é que funciona aí, mas assim, lá em Porto Alegre tem as cidades da região metropolitana, né? Que é tipo Canoas, Esteio, Viamão, Alvorada, que são cidades ao redor. Então a gente está numa cidade que é próxima aqui de Houston, então é uma cidade da região metropolitana de Houston, né? Houston é um hub bem grande aqui nos Estados Unidos de entrada, saída e chegada, até da própria United Airlines. Eles têm um hub aqui em Houston e outro hub é em Chicago, O'Hare, uma coisa assim. E aí tem um hub em Chicago e um hub aqui em Houston. Então, as pessoas comem muito mal. A maioria da alimentação, ontem a gente foi no mercado, eu fui no mercado e na farmácia, que eram os dois lugares que eu queria ir, assim, pra gente ver mais ou menos aqui perto o que tinha, né? E as pessoas comem muito mal, a alimentação é muito ruim, desde quando a gente veio, desde quando a gente percebeu, assim, que no avião eu via mais os americanos comendo, né? E a gente percebeu isso, e aqui a gente vê muito isso no café da manhã hoje, a gente viu só gente obesa. Os que não eram obesos eram muçulmanos, tinha uma família muçulmana que estava comendo, e eles não eram obesos, mas comeram pouco, eram bem comedidos para comer, então a gente via bem essa relação, que também tem a ver, eu acho, com o nosso assunto, né?
Acho que as pessoas que não são obesas, em lugares como esses, elas são muito comedidas em relação à alimentação, porque a maioria das pessoas come muita comida e muita comida muito ruim, a qualidade é muito ruim. Agora de meio-dia a gente escolheu, meu marido foi no mercado, que eu fiquei trabalhando um pouquinho, e ele foi no mercado e ele trouxe umas saladas e tal. Naraline, eu vomitei depois horrores, assim, porque eu não tô Ô, acostumada. dó. Eu não tô acostumada com esse tipo de alimentação, eu não tô, a minha alimentação é muito limpa, né? Eu sempre fiz uma alimentação muito limpa. E de manhã eu comi aveia, era a única coisa que tinha aveia com leite. E eu fiquei, mas comi bem pouquinho, assim, só para dizer que comi e tomei 3 xícaras de café, que não é o meu comum, né? Tudo barrigudo, exatamente isso, Débora. A maioria das mulheres, assim, que eu vi, são mulheres muito magras ou esguias, sem musculatura nenhuma, massa muscular zero, são mulheres muito, muito magras, ou então são muito obesas, mas muito obesas mesmo, assim, obesidade que tu vê que é aquela obesidade realmente de gordura visceral, não é só a parte pera, porque tem umas mulheres que são só pera, né? Aquela mulher que tem mais quadril, enfim. Mas não, tem uma questão toda de gordura visceral. Eles não têm nenhuma tendência a ler nada. Achar comida sem glúten, a gente está procurando no mercado, ver se a gente acha pelo menos um pão, alguma coisa sem glúten, assim, para dar para as crianças para fazer meio um detox de vez em quando. Mas não tem, a gente não encontrou aqui ainda, a gente está procurando. A gente vai para outra cidade onde a gente mora, então, que a gente vai morar, talvez lá a gente consiga também, mas é uma cidade muito pobre. O estado que a gente vai morar é o terceiro estado mais pobre dos Estados Unidos, né? Tipo, deve ser uma Sergipe, eu sei, deve ser um negócio assim, né? Não comparativamente, mas deve ser mais ou menos isso, assim. Porque os estados realmente mais ricos não são aqui no sul, né? São estados mais no norte, enfim. Aqui no sul a gente tem o Mississippi, tem o Texas e tem... O Texas é um estado mais ou menos, né? Por causa de toda a questão do agro. Mas a Louisiana e o Mississippi são estados muito, muito pobres. O Alabama é um estado muito pobre. Então eu estava lendo sobre isso, mas é muito difícil assim ver as pessoas comendo e a gente ter que entrar nessa mesma onda. Então eu espero ter a nossa casa logo, que a gente fazer a alimentação, comprar as coisas, enfim, tentar melhorar, mas assim, tá bem difícil. E então, acho que esse é o assunto, né? Como é que se alimentar tem tudo a ver com o que eu estou passando, né? Como se alimentar quando a gente não tem opção, né? Ou quando as opções não são as melhores opções às quais a gente pode estar tendo acesso, vamos dizer assim, né? Então, nada melhor, eu acho que a Naraline, enfim, para conversar e para falar sobre isso, porque eu acho que as nutricionistas elas têm muito mais prática em opções do que muitas vezes o médico. Eu indico muito a Nutri quando o paciente vem e diz assim, doutora, eu não tenho mais opção, eu não sei mais o que fazer, eu preciso de uma opção, pelo menos de substituição de cardápio. Vocês sabem com maestria sobre isso. Como é que funciona isso, Naraline? É fácil substituir um cardápio, principalmente em festa de final de ano? É fácil. Só que o ponto que eu quero começar a falar sobre esse assunto é que é fácil depende para quem. Porque se você é uma pessoa que já entendeu o que é uma alimentação nutritiva, se você é uma pessoa que vive isso como estilo de vida e prioriza a comida de verdade, é fácil. Agora, se você é aquela pessoa que está buscando ainda uma dieta que seja momentânea, milagrosa e ainda está fazendo de momentos, de final de semana, das festas, a válvula de escape como se a comida fosse, aquele momento ali fosse o último da sua vida, não vai funcionar. Então é isso que eu tenho batido na tecla. Eu acabei de atender uma paciente há pouco, que ela me disse que ela tem saído do estilo de vida dela e quando ela come final de semana, o marido tá levando panetone para casa, tá levando um monte de coisa e, tipo assim, ele não entende, né, o que é o estilo de vida dela. E aí ela me disse que ela não consegue. É quando ela vê, ela come e quando ela começa a comer, o cérebro dela já fala para ela assim: come o tanto que você aguentar, porque amanhã você volta para dieta. E é aí que está o grande problema. Então, eu acho que essa questão do que comer, do que não comer, de como substituir, ela tá depois de que você entende o que você quer para você. Porque se você enxergar
um momento como esse, por exemplo, que é o Natal, que a gente sabe que as ofertas têm um monte de coisa diferente, né? Que são típicas da época, as combinações de comida que são típicas, as sobremesas que são muito dessa época. Se você pensar né, desse jeito, eu vou aproveitar, porque eu já ouvi isso de alguns pacientes. Não, não me fale em dieta do Natal até depois do Réveillon, porque eu vou comer muito. E assim, eu falo que o corpo, ele não sabe que dia da semana que é, né? Ele não sabe. Na verdade, quem sabe é a nossa mente, mas o nosso corpo, ele não sabe que dia da semana é, se é feriado, se é Natal, né? Não importa isso para ele. Então, assim, o absurdo é a gente pensar que passar um período, nem que seja um final de semana, tá? Todo comendo só comida industrializada, rica em açúcar, em farinha, em alimentos que a gente sabe que têm potencial inflamatório e que não nutrem, eu vou dizer que assim, um tiro no pé absurdo, porque você não tem noção dos impactos que o seu corpo vai sentir com isso. Mas a gente consegue para uma pessoa que já sabe, não, eu vou viver esse momento que é um dia comum para mim, como qualquer outro, mas como que dá para substituir? Dá para fazer alguma coisa saudável? É claro que dá para fazer. Só que você vai ter que entender se você quer levar para esse lugar que você vai, se vai ser na sua casa, como que vai ser esse momento do Natal. É uma coisa que você vai ofertar? Eu dou algumas dicas. Já pode começar a dar dica? Deve começar a dar dica. Então vamos lá. Primeiro, assim, eu acho que tem que dividir. Se a pessoa vai sair e vai para casa de alguém, isso é muito É, importante. A gente fica a respeito disso, porque assim, o Brasil tem essa tradição, né, da ceia de Natal, das pessoas comemorarem as coisas de uma forma unida. Não só entre famílias, mas entre amigos também. E como a Naraline disse, as pessoas têm entendimentos completamente diferentes do que realmente podem, do que não podem, que época que não é, o que um daqui a pouco tem uma restrição, outro não tem, enfim. Então agora a Naraline vai dar umas dicas para você que vai fazer na sua casa, no seu local, que você vai chamar e vai concentrar as pessoas na sua casa e vai agregar, né, naquele momento ali na sua casa, né? Então, e também tem duas outras coisas. Primeiro, a diferença, porque Natal e Ano Novo são, vamos dizer assim, são momentos diferentes, né, Naraline? Acho que a gente está falando mais do Natal. Talvez semana que vem, se der, a gente até pode falar um pouquinho sobre Réveillon, porque o Réveillon ele tem mais uma questão de festividade, não tanto relacionado só à comida, mais mas ele bebida tem muito. alcoólica, né? Então, assim, o Natal, eu não vejo ele tanto como um festejo alcoólico, né? Eu vejo mais como um festejo De alimentar. celebrar, né? De estar com pessoas. Exato, eu vejo aquela coisa hoje. O pessoal, eu perguntei se o pessoal gostava do Natal. Tem gente muito triste aí, né? Tem um pessoal que está com uma Tem. energia muito negativa, né? Em relação ao Natal. Mas eu perguntei, o pessoal falou: é legal porque as pessoas ficam mais sensíveis, as pessoas ficam mais humanas, elas têm um carinho mais especial por os outros, enfim. Então, assim, se você vai para esse local, se você celebra, a primeira coisa, celebrar o Natal, acho que celebrar o Natal sempre é muito interessante, porque o Natal, as pessoas, porque Jesus não nasceu dia 25. Pessoal, assim, abstraiam um pouco, não sejam tão, enfim, tão rigorosos, não só com a data, mas consigo mesmo. Então, se aproveitem esse momento, né? De que é um momento de celebração, é um momento de pensar que alguém, se existiu ou não, que eu não vou nem entrar nesse mérito, foi uma pessoa que realmente amou os outros, independente de como essas pessoas eram. Assim, eu não estou falando nem de catolicismo, eu estou falando do real sentido de tudo. Que se existiu um Jesus e se essa pessoa esteve entre nós algum dia, ela foi uma pessoa que realmente trouxe essa questão de amar uns aos outros, independente de como essas pessoas são, de não ter preconceito com ninguém, se a pessoa era negra, se a pessoa era pobre, se a pessoa era prostituta, ele não teve, ele trouxe, ele agregou, ele perdoou, que eu acho que é uma coisa que as pessoas deveriam fazer muito mais, julgar pouco, sabe? Não julgar os outros, perdoar, abrir o coração e dizer, eu te perdoo, eu sei que tu errou, porque cada um tem seus motivos para errar. Então, eu acho que esse é o momento da gente começar a fazer algumas reflexões em relação à vida da gente, né? Porque a gente é tão de enfiar a faca no olho do outro, mas o que está no nosso olho a gente não tira e muitas vezes nem vê. Então, eu acho que isso é interessante, das pessoas começarem a perceber que quanto mais a frequência vibratória estiver na alegria, no amor, na gratidão, principalmente na compaixão com o ser humano que está ali junto de ti,
mais isso vai vir para ti. E quanto mais tu pensar em tristeza, em angústia, em raiva, em dor, em ódio, em sofrimento, mais isso vai te trazer mais tristeza, mais raiva, mais dor, mais ódio, mais sofrimento. Então aproveite esse momento de celebração para ser diferente, para pensar diferente, para amar as pessoas, para independente do que acontece, sabe? Cada um tem o seu grau de evolução espiritual. Então aproveite isso. Aproveite esse momento. É fundamental que você consiga entender que tem muita coisa que é fora do nosso controle. A gente não é corregedor do universo. As pessoas fazem as coisas independente da vontade delas, muitas vezes, porque é o que elas melhor conseguem fazer naquele momento. Então, julgue menos e ame mais, né? Acho que Jesus falou isso, né? Não julgueis que não sereis julgado, né? Então, faça isso que é melhor. Então, você vai lá na sua casa receber, já com esse clima todo natalino, né? Esse clima todo de amor, independente do que é o Natal, mas que você vai receber. E aí, o que você pode fazer para contornar essa situação de completa a, a, anarquia alimentar, né? Porque as pessoas vão trazer coisas, você vai fazer coisas, e aí, Maraline, como é que a gente controla tudo isso? Nossa, primeiro eu tenho que falar que você resumiu o Natal assim, perfeitamente. Arrasou. Adorei. Eu não gosto de ficar falando muito também, batendo tecla religiosa, porque a gente sabe que cada um, mas eu sou ministra da palavra na Igreja Católica. Então, assim, não vou nem entrar nesse mérito, falo até pouco sobre isso aqui para não confundir as coisas, mas você falou perfeitamente. Como esse momento, assim, que a gente quer celebrar com as pessoas que a gente ama, para realmente, com as pessoas que a gente gosta, a gente quer estar junto para quê? Para que a gente possa trazer nesse momento alegria, solidariedade, amor, carinho. E a comida tem uma relação com isso. A gente sabe disso. A comida traz uma relação afetiva, né? A comida traz essa questão do prazer envolvendo essa afetividade. E o momento do Natal, ele criou esse laço muito grande com a comida. Não é de fato o que. Já ouvi muitos pacientes falando assim: mas por que tem que ter isso? Porque Natal não é isso. Mas o Natal, como ele é celebrar com pessoas que a gente gosta, quando a gente senta à mesa para comer, de certa forma a gente está ali todos juntos numa mesma sintonia, numa mesma conexão. Então, é por isso que a comida faz parte desse momento. E eu não acho que está errado, tá? Eu acho que está tudo bem. Por isso que as pessoas fazem ceia, fazem jantar, outras almoçam, enfim. O que eu dou de dica para o meu paciente que vai fazer? Vou fazer na minha casa esse momento. E aí, o que vai acontecer? Primeiro, vou te falar o que eu fiz aqui. A gente vai ser na minha casa. Na verdade, vai ser no ambiente aqui meu e do meu marido. E aí eu mandei mensagem para todo mundo. Olha, quem vai participar? Então vamos já definir o que cada um vai trazer? E aí quem está conduzindo é o dono da casa, vai dar os pitacos do que vai trazer. Mas a dica é: se você quer comer bem nessa ceia de Natal, na noite de Natal, no almoço de Natal, você vai levar a sua refeição, o que você vai fazer vai ser nutritivo, óbvio. Porque você já sabe que é muito tendencioso que as pessoas tragam muitas coisas, né, calóricas e cheias de coisas que, né, que a gente sabe que não são tão saudáveis. Então você, como carro-chefe da história, faça uma boa salada, faça uma salada russa, faça uma salada interessante e já agregue uma proteína junto. Então você já garantiu uma boa salada e a proteína. Ótimo. E aí o que as pessoas vão trazer, quanto menos opções de carboidratos ruins vierem, melhor. Então, quem vai trazer alguma coisa com trigo, que seja uma só, uma opção. Então, geralmente, quando não tem essa questão de outras pessoas trazerem, o que eu falo para o paciente? Da carbolândia toda, já que é importante, se é importante ter, se vai ter lá um empadão, sabe? Se vai ter uma torta, que tenha uma única opção, sabe? Uma só. Que as outras opções sejam mais voltadas a alimentos nutritivos. Que a gente pode recorrer para uma torta de batata, que não precisa ter lá um monte de coisa que você pode fazer numa forma bem mais natural em casa. Vou falar por mim aqui. Eu vou fazer um fricassê. E o meu fricassê, ele não é milho, o meu fricassê é abóbora. Inclusive tem no
meu e-book de receitas, tá? Que está à venda no meu Instagram. Você pode ir lá e comprar. São 100 receitas low carb, no sentido de receitas bem naturais. É um fricassê que todo mundo come, ninguém fala que ele não é, que ele é um fricassê feito de abóbora. E vou fazer uma carne de boi assada. E aí, a minha sogra vai trazer o empadão, que é o carro-chefe dela, que é perfeito, por sinal, maravilhoso. Ela vai trazer o empadão dela e vai trazer uma carne de porco assada. A minha mãe vai fazer um salpicão fake, porque ele não leva nada de ruim. E vai trazer coxas e sobrecoxas assadas. Que delícia. O que a gente tem de opção de carboidrato nessa história? O empadão. E vai ter um arroz para quem quer agregar. Ponto. E vai ter outra pessoa que vai trazer, um primo que vai trazer uma salada russa. Então, assim, a gente tem uma ceia, um jantar perfeito e que você não precisou ficar agregando 5 opções de carboidrato. Então, minha dica sempre é: da Carbolândia inteira, se é para ter, tenha uma opção, caso seja muito importante ter essa opção com trigo, faz parte de uma tradição da família, todo mundo gosta, tá tudo bem, mas que tenha uma única. Tente ficar mais naquilo que é comida de verdade. Dentro de comida de verdade, gente, usando uma batata, uma mandioca, você faz um monte de coisa gostosa. Dá para fazer muita coisa e dá para substituir. Dá para a gente fazer. Eu vou fazer um fricassê substituindo o milho, porque a maioria do milho que a gente vai comprar é transgênico, eu não quero fazer de milho, eu vou fazer um fricassê de abóbora, eu vou fazer uma substituição que vai ficar gostoso tão quanto e tá tudo bem, vai ficar maravilhoso. Então dá para fazer. E quando, a minha dica 2, quando essa mesa estiver montada, e aí tá, Nutri, mas eu não vou resistir. Vão ter essas coisas todas lá e como é que eu faço? Então eu vou para a dica 2, que é extremamente importante. Primeiro, o dia que você decide abrir exceção, ele não é para ser o tal do dia lixo. Esse dia lixo não existe, porque o seu corpo não merece lixo. Então, tira isso da sua cabeça que existe esse dia que você vai sair, meter o pé na jaca e vai comer todo errado. Porque o seu corpo não merece isso. Ele precisa de nutrientes todos os dias. É uma máquina. Todo dia está girando, não para. E aí você vai parar de nutrir essa máquina? Como assim? Como é que funciona isso? Não, não para. Você vai seguir todo o seu ritual, a sua alimentação, o seu ritual de alimentação saudável, você vai seguir tudo normalmente. E aquele momento que você decide ali, vamos imaginar esse jantar, minha dica, primeiro você vai comer aquilo que te nutre. Então, primeiro você vai comer uma boa porção de proteína e os vegetais que você quiser, né? Que estejam presentes ali naquele momento. Se não tiver vegetal, você vai comer primeiro uma boa porção de proteína. Com a mastigação devagar, demore pelo menos de 15 a 20 minutos com esse prato na sua frente, mastigando muito bem, respeitando, se conectando com essa comida, que é o que todos deveriam fazer sempre nas refeições. E aí, depois que você terminar de comer a sua proteína, você espera aí pelo menos uns 10 minutinhos para que você realmente entenda que você já está saciado, já houve saciedade. Aí você volta lá e pega um pouquinho desse carboidrato que de repente é tão importante para você, porque você só vai sentir sabor e degustar e ter aquela memória afetiva e tá tudo bem. Se você começar por essas opções, por esses carboidratos, se você já começar ativando essa insulina, esse paladar que é hiperpalatável, possivelmente você vai perder o controle muito fácil. Então, sempre comece pela proteína, dê tempo do seu corpo atingir esse período de saciedade e depois você vai lá, se for importante para você, e opta em comer lá o que, sei lá, a torta lá, não sei das quantas, a torta de bacalhau. Já me falaram que tem umas tortas muito boas aí que a galera. Eu gosto das coisas mais simples, sabe? Eu gosto do basicão mesmo. Sei que tem pratos muito elaborados. Às vezes quer lá, vai lá e coma. Mas essa é a ideia, que a gente primeiro nutre o corpo, para depois, caso você queira optar, você opte. Eu, sinceramente, Naraline, tá? Meus pacientes me perguntam, mas você não vai dar uma quebrada, uma fugida? Eu sempre penso que eu penso assim, eu vou me nutrir e eu vou gastar minha ficha onde? Tem que valer muito a pena. Tem que valer muito a pena. E aí, eu tô guardando a minha ficha para sobremesa. Ó, a Cecília já comentou aqui, ó. Vamos lá. Acho que Que? várias coisas que a gente pode. A Cecília, ó, a Cris também colocou, ó. A sobremesa, como tu administra? Ela pergunta. Ah, é nela que eu tô chegando. Isso. Olha só, aqui
minha filha vai fazer um pudim de coco, sem leite, sem glúten, com açúcar de coco, coberto com geleia de frutas vermelhas. Nossa Senhora, mas Cecília pode convidar a gente aí, porque olha, É, né? Perfeito. sensacional isso aí. A Cris colocou, o problema são as sobremesas, né? Ainda tinha uma outra coisa aqui, ó. Faço tudo em casa, nem aceito nada comprado. A Paula colocou. Paula A Paula é minha paciente. A Paula você tem que ver como que essa mulher é determinada. Essa daí é demais. conta, pelo menos assegura a confecção de todo o processo. Mas assim, Narline, acho que tá ótimo, né, Cecília? Eu acho que a gente poderia falar uma outra coisa, né? Antes da gente falar, porque eu acho que a sobremesa é uma coisa realmente que pega mais o pessoal. Porque assim, até pode-se ter sobremesas que realmente são doces, são gostosas, enfim, mas eu acho que a maioria das pessoas elas não conseguem entender que existem sobremesas sem açúcar, né? O açúcar, eu acho que ele é muito parte integrante de quando a gente fala na questão doce, né? Na questão sobremesa, assim, as pessoas veem o açúcar como se fosse vamos dizer assim, sinônimo de doce. Doce e açúcar, elas estão completamente ligadas. Eu acho que antes de falar da sobremesa, Nara Aline, eu acho que a gente poderia falar algumas coisas a respeito de quando a pessoa não vai ficar em casa e ela vai para casa de alguém, que é o meu caso, para te ver que a gente está em dois extremos. Então, assim, tu vai receber as pessoas, tu já fez a tua lista, como tu és anfitriã. A anfitriã sempre tem vamos dizer assim, as regras um pouco mais, dita um pouco mais as regras, né? Uhum. Mas, por exemplo, eu que não sou anfitriã, eu vou ser recebida na casa de uma pessoa que vocês vão ver no dia lá, que é uma pessoa sensacional, né? Que é nossa amiga, minha e da Nara Aline, né? Nossa conhecida. Não conheço ela pessoalmente, mas vou conhecer aqui em Houston. E eu sei que na casa dela, ela tem restrições, porque ela realmente tem uma doença na casa dela, e ela precisa fazer esse tipo de restrição. E para mim é sensacional você recebida na casa de alguém que realmente lida com uma estratégia nutricional de baixo carboidrato há muitos e muitos anos. Mas para quem não tem isso, né, Narina? Então, se eu fosse para casa de alguém que fosse me convidar, como é que uma pessoa que vai ser convidada, né, na casa de uma outra pessoa que muitas vezes não entende que realmente existe essa necessidade da gente tentar melhorar a alimentação, cuidar com alimentos inflamatórios, tentar fazer uma boa porção de proteína naquele momento, ou tentar privilegiar alimentos com comida de verdade, evitar muitas farinhas, como tu bem mesmo disseste, evitar muito a questão dos petiscos. Eu acho que isso também é uma coisa, porque tem aquela hora assim, quando a gente vai para casa de alguém, uma coisa é estar na tua casa, né? Mas uma coisa é na casa dos outros. Tem muita gente que, não sei se aqui o pessoal concorda ou não, vocês podem falar, pessoal, porque eu acho que é bem interessante essa interação. Mas, assim, muitas pessoas só comem à meia-noite, né? Até meia-noite elas já comeram um horror. Isso, era Até isso. meia-noite. Então, assim, o que acontece? Muitas pessoas vão no petisco. Então, elas colocam um monte de coisinhas de finger foods, assim, coisinhas bem de petiscar mesmo. E depois, aí, meia-noite, todo mundo se senta. Só que todo mundo já tá com a barriga desse tamanho, porque já se entupiu de coisa, né? E como é que se lida com isso, então? Como é que, quando é na casa dos outros, e como é que é a questão dos petiscos? Eu acho que essas duas coisas são coisas bem interessantes da gente conversar, porque tem gente que é essa regra, assim, que tem essa regra de só comer próximo da meia-noite, né? Na hora do presente, Papai Noel, aquela história toda. Como é que se lida com isso, Maraline? Nossa, Gabi, eu acho que isso daí, a chave para lidar com isso é realmente começar do início que eu falei. É você entender que esse momento, esse dia é um dia normal. Ele é um dia comum. Que você está criando ali um momento diferente, mas que ele é um dia normal. E que se você abusar realmente nas calorias nesse dia, lógico, a gente sabe que não é um único dia que vai fazer você ganhar 3 quilos de gordura. Não é disso que a gente está falando, mas a gente está falando do descontrole que isso vai trazer e muitas das vezes traz um desequilíbrio no outro dia, às vezes até intestinal. A maioria das pessoas no outro dia já amanhece com diarreia, ou tem diarreia no próprio dia, ou no outro dia já tem sintomas. A maioria tem, tá? Sintomas de distensão, sintomas que mudou o ambiente todo. E aí, às vezes, naquele outro dia vão ter as sobras. Então, o ponto primeiro é pensar que
Ah, mas eu vou para casa de alguém e vou começar a beliscar, e aí esses beliscos geralmente são todos calóricos. É queijo, é azeitona, são patês, são torradas, são coisas calóricas. E quando chega de fato na hora da comida, a pessoa já está cheia, mas ela vai comer. Porque o cérebro, isso é uma coisa que eu ensino para meus pacientes também. O cérebro, quanto mais opções ele ver, ele quer comer todas. Ele sinaliza para você que ele gostaria de sentir o paladar de todas. Existe essa conexão. E aí a tendência é você falar assim: nossa, mas eu tenho que comer pelo menos um pedacinho. É muito difícil. Tem que ser uma pessoa que realmente ela está controlada. E aí, quando a gente está falando de controle, olha como não tem como conectar esse assunto. Quem é você? Você é uma pessoa que dorme bem? Você é uma pessoa que tem um equilíbrio hormonal legal? Você controla a leptina e grelina tão legais? Esses hormônios de saciedade e de vontade de comer, como estão em você? Como está a sua insulina? Porque a insulina, gente, ela é acionada com o olhar, com o cheiro. Então, se você é uma pessoa que está com uma insulina muito alterada, por isso que eu peço para não chegar no ambiente já comendo carboidratos. Porque a tendência é você acionar essa insulina, muita gente já está vindo de resistência, e automaticamente aquilo ali te liga um botão que você perde o controle. Você come um, você come dois, você come três, entendeu? E a proteína, a gente tem um limite para ela. A proteína você come, você chega a uma saciedade que não desce tanto mais. E aí você vai ter um controle maior sobre o restante da situação. Então, minha sugestão aqui, não opte em ficar comendo os petiscos. Por educação, você pegar um ou dois, mas se você realmente começar na noite comendo esses petiscos, geralmente vai estar acompanhado de alguma bebida alcoólica ou de algum suco ou de algum refrigerante. A minha sugestão é que você realmente espere pelo momento da refeição. Para que, ou se essas opções de petisco forem proteína, existe um ovinho de codorna, existe uns frios, existe um queijinho, cuidado, porque o queijinho também é calórico, rico em gordura, mas existe um franguinho defumado, existe uma carne ali que você pode optar até a hora da refeição, de repente seja até uma boa alternativa. Mas cuidado com essa quantidade De levar. e levar, é isso que eu ia falar. Então você vai para casa de alguém, o que você tem que garantir? A sua refeição. Então, se você chegar lá de tudo e você falar, nossa, eu não sei o que eu vou encontrar lá. E tem muitas pessoas, Gabi, que o problema intestinal é tão grave, tem alguns casos assim, que a pessoa fala assim, eu não sei o que eu vou fazer, porque se eu chegar lá e comer o que todo mundo come, eu tenho que ir pro banheiro. Eu vou ter diarreia lá. Então, o que eu sempre ensino a pessoa? Leva aquilo que você garante o seu prato de refeição. Então, o que você pode levar? Leva uma carne, leva uma proteína, ou você leva uma salada, ou você opta em fazer uma coisa adaptada, igual o meu fricassê. Ninguém fala, você não precisa falar para ninguém que você está de dieta. É uma outra dica que eu dou também. Não chega no ambiente falando assim, eu trouxe isso aqui porque eu não como nada. Não! Chega e coloca na mesa. Ninguém precisa saber que aquilo ali é fit. Ninguém precisa saber que aquilo ali é... Porque isso, gente, infelizmente, a maioria das pessoas já tem uma trava mental quando você fala que é saudável. Ai, deve ser horrível. É. Saudável. Nossa, deve ter usado ali, sei lá o quê, mas deve ser horrível. Não precisa falar, ai, gente, eu trouxe aqui uma opção que eu fiz para vocês, uma torta, um fricassê, Sei se fiz uma vocês vão carne. gostar, mas Não deve ser bom. sei se vocês vão gostar, eu fiz com todo carinho. Não precisa falar, entendeu? Que usou coisas saudáveis. Depois, lá na frente, quando todo mundo comer e de repente lamber os beijos, você vai falar, gente, vocês acreditam que eu usei só coisas aí, comida de verdade? Você pode até contar depois, porque isso vai ser uma experiência sensacional para as pessoas. Eu já não tenho esse poder, né? Porque as pessoas já olham para mim e falam, eu já trouxe alguma coisa. Trouxe alguma coisa fitness, né? Comigo não rola isso, né? Mas na maioria das vezes, quem experimenta o que eu faço fala: nossa, realmente não parece sim. Porque já, vamos falar a verdade, isso, infelizmente, todo mundo que tem a palavra dieta na cabeça pensa que são coisas ruins, que elas não têm sabor. Nossa, deve ser xoxo, deve ser ruim. Não é. Então a gente é garantir a sua refeição. Leva uma carne assada, leva uma porção de carne ou leva uma salada para acompanhar, ou você dá uma agregada aí que super funciona. Exato.
Não, e uma outra coisa que eu acho interessante, Naraline, que muitas vezes a pessoa também pode fazer antes de ir para casa de alguém, enfim, que é o que eu faço em tudo, sempre, né? Então, essa não é uma dica para o Natal e para o Ano Novo, é uma dica para a vida. Se você vai para um lugar onde você sabe que você realmente não vai ter tanta opção, que você realmente vai ter que dizer muitas vezes não para algumas coisas, e assim, ó, não fique com receio de dizer não. Uma coisa é a sua avó, que quando você vai na casa dela e ela faz uma torta de. Você não pode negar nem a pau, senão você até apanha. Isso, mas É. eu digo assim, diz assim, vó, eu tô meio ruim do estômago, eu tive uma diarreia, eu vou levar, a senhora não se importa. Funciona, funciona, já fez isso. Pois então, e aí eu sempre falo isso. Eu digo assim, fala isso, fala que tu tá ruim do estômago, fala que Fala tu que tá com voltou, azia, fala que queimação, tô diarreia, bem. tá com, lá, sei, com qualquer coisa, aí tu diz, mas eu vou levar, posso levar, a senhora deixa eu levar. Aí ela vai dizer, claro que sim, e ela te dá e tu dá para qualquer outra pessoa, e tá tudo certo, e ninguém se magoa. Mas nas festas é mais difícil isso. Então a dica que eu dou é a seguinte: se você sabe que muitas vezes, mesmo que você leve o seu prato, mesmo que você chegue lá, coma antes. Coma, coma, coma. Não tenha medo, coma. Faça um prato. Pega a sua família. Nós vamos comer, vamos comer. E aí faz um prato, faz uma carne, faz um ovo, faz uma salada, um saladex, um cozidão. Ou come alguma... Come... Faça a sua refeição antes. A sua refeição habitual, a sua refeição realmente padronizado, seu padrão de hábito alimentar, tá? Então coma, se sinta saciado, se sinta bem, e aí você vai para esses lugares sem nenhuma fome. Então, se você for comer, primeiro, você não vai comer naquele período, se as pessoas vão comer meia-noite, você chegar às 8, você vai estar com uma barriga já meio que forrada e provavelmente vai comer muito, muito menos se acontecer alguma coisa à meia-noite. Segundo, você não vai petiscar, então você vai tomar uma água, talvez uma espumante, uma coisa bem social, que é uma coisa muito, muito saudável. Eu não estou dizendo para as pessoas não tomarem álcool, eu só estou dizendo que muitas vezes é muito melhor tomar algo social do que encher a cara e passar mal, porque é um horror, na verdade, para todos os sentidos, em todos os sentidos metabólicos. Mas eu acho interessante que as pessoas possam fazer o social, tomar uma aguinha com gás, daqui a pouco um gin, daqui a pouco estão tomando uma espumante, enfim, porque aí é verão. Então, vocês não vão tomar vinho, mas vão acabar tomando alguma coisa um pouco mais gasosa, às vezes um pouco mais gelada, né? Alguma coisa mais refrescante. Então, eu acho interessante fazer isso. Optar por comer antes, optar por não ter fome, porque quem não tem fome não faz escolha ruim. É que nem no mercado. Quando você vai no mercado com fome, ontem a gente estava falando isso. A Perfeito. gente estava Eu falo isso com meus pacientes também. desesperado de fome, a gente chegou, a gente saiu de Porto Alegre ontem, à meia-noite, né? Então a gente chegou em Houston às 2 da tarde e no avião eles serviram um horror, um horror. E aí depois no avião que veio da Panamá até Houston, eles serviram uma bolacha, um biscoito de só coisa ruim, assim, juntaram todas as coisas ruins e botaram naquele biscoito. Então a gente não comeu absolutamente nada. A gente estava varado, e aí a gente demorou para pegar o carro e tal. Então a gente chegou aqui em Houston, onde a gente está no hotel, eram 5 da tarde. Então a gente passou um tempo aí, as crianças também e tal. E aí eu falei, vamos comer, porque se a gente for no mercado agora com essa varada de fome, Nó, ia ser um desastre. ia ser um desastre total. Então a gente comeu aqui do lado, num negócio podre. Deus que nos defenda. Eu não estou reclamando de Jesus Cristo é o Senhor. Eu só estou dizendo que a comida era muito ruim, mas a gente estava com muita fome, então a gente acabou comendo. Era aqueles frango fritos, sabe aqueles frango fritos no óleo, assim, aquela coisa assim e tal. A gente tirou a parte de cima e a gente comeu aquele frango e comeu, tinha uma salada e uns feijões, a gente comeu e estava tudo certo, graças a Deus. Mas é isso que eu estou dizendo, a mesma coisa que você pode fazer na festa de final de ano. Se você vai em algum lugar e você vai saber que vai se perder, acabar se perdendo o controle, acabe com o seu apetite, acaba com a sua fome antes e vá tranquilo comer. Acho que isso é uma coisa muito interessante. E uma outra coisa é a relação dos petiscos. Então, que a Naraline estava falando, eu acho sensacional. Então, assim, não petisque, sabe? Faça o seu prato. Você não vai morrer porque vai ficar 3, 4 horas sem comer. Faça o seu prato quando chegar na hora. Olhe todas as opções. É que nem um buffet que você vai no buffet livre lá, no buffetzão aquele de correr que vai salada, carboidrato e carne. Olhe bem as opções, entenda
realmente o que que você pode comer, o que que você não pode comer, o que que você deve comer, o que que você não deve. Opte por uma opção, talvez, que seja a menos pior, vamos dizer assim, vou comer isso aqui porque eu tô com vontade de comer e tal. Opte por uma e enche o prato com outras coisas boas. E outra coisa que é importante, você não precisa comer tudo que tem na mesa. Como a mesma coisa, você não precisa comer tudo que tem no buffet livre, né? Então, opte por 2 porções de alguma coisa, mais uma de outra e tá tudo certo. Se você vai na casa de alguém que realmente você não conhece ou que você não tem essa aptidão, também eu acho que seria interessante você perguntar, né? Ou o que que vai ter e tal aí, para você também já saber se vai comer antes ou se vai comer lá. Acho que ninguém se ofende de dizer que o fulano vai trazer uma torta fria, o ciclano vai trazer um peru. Ah, com certeza não. E eu acho importante você ter falado isso, porque hoje mesmo eu vi alguns profissionais ensinando na internet que nesse dia de exceção que faça jejum, pedindo para Ah, ficar, falando assim, fique sem comer, porque aí você vai comer mais calorias depois e aí você garante não extrapolar. E gente, assim, de verdade, vocês que estão aqui, não façam isso. Porque aí, olha só, a tendência é que você não nutriu o seu corpo hora nenhuma, você ficou forçando o jejum. Quando chegar nessa hora, você vai perder o controle totalmente sobre a situação, porque não é uma questão de compulsão. É o seu corpo te falando assim, cara, eu tô numa deficiência nutricional aqui do dia todo. O que que você vai me dar agora? E aí você vai começar por opções que não são nutritivas e o seu corpo vai continuar te pedindo. Tá, e cadê os nutrientes? Você vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo. Então, assim, não façam jejum para ir para esses exato. momentos, sabe? E eu concordo plenamente com você. Se você sabe que você vai para um lugar que você não está perdido, você não sabe o que vai ter, ou você sabe que vai demorar muito para comer, eu falo isso para meus pacientes, por exemplo, pessoas, por exemplo, vão ser madrinhas de casamento, padrinhos de casamento, eles fazem comigo, nossa, o jantar vai rolar super tarde. Fala, come antes de ir pro salão. Ah, eu vou pro salão 4 horas da tarde. Cara, faz um belo de um prato de comida às 3:30 da tarde. Come e vai pro salão. Porque a gente tem certeza que você vai aguentar por muitas horas sem se alimentar. Vai pro aniversário. Nossa, eu vou pro aniversário, não quero comer aquelas coisas lá. Então come antes de sair de casa. Faça um bom prato da sua refeição, da sua comida de verdade. E vai. Se você lá chegar a optar por alguma coisa, tá tudo bem. Você foi nutrido, você foi alimentado, você vai ficar lá por horas. Eu sou pouquíssimo convidada para festas, acho que eu já falei sobre isso. Mas quando eu vou, é dessa estratégia que eu utilizo. Eu como primeiro, e aí chegou lá, vou ficar na água. E aí as pessoas vão ficar, não, você não come nada, não, você me desculpe, é porque eu comi mais cedo. Eu respeito um horário de alimentação, eu não gosto de comer muito tarde, porque me dá azia, me dá refluxo. Você fala qualquer coisa, mas você comeu, você já está ali nutrido, você não tem necessidade de comer, né, novamente. Então é sobre isso. Não faça esse jejum forçado. Porque, não, eu vejo muita gente fazer isso. Jejum para compensar alguma coisa. Não façam jejum para compensar esses momentos. Não vale a pena, sabe? De jeito nenhum. Você está deixando de dar suporte para o seu corpo, suporte para o seu organismo. E outra coisa que eu quero falar para você. Quando você está sujeito aí para esses momentos, que você está aí, de repente, com essa exceção programada, porque eu ensino muito isso para meus pacientes também, Gabi, que furo é você ir com a cabeça falando assim, eu não vou comer, não vou comer, não vou comer, não vou comer. Chega lá, você cede e come. Automaticamente, seu cérebro vai falar com você assim, você já comeu um, agora come dois, come três, come quatro. Amanhã você volta para dieta. Isso é furo. Agora, se você de verdade está disposto a abrir uma exceção, vá com a cabeça programada. Não, eu vou me alimentar, vou me nutrir, mas pode ser que eu faça essa exceção nesse momento, que eu tome uma bebida alcoólica, ou que eu como uma coisa que não está muito na minha rotina. E tá tudo bem, desde que você não faça isso com culpa. Agora, vocês imaginem, se você decidiu que vai fazer uma exceção na noite de Natal, quem é a primeira pessoa que vai se lascar com essa exceção sua? Seu fígado. Ele vai receber isso daí que ele não está recebendo. Ele vai ter que detoxificar, ele vai ter que te ajudar. Então, o que vocês têm que entender? O que é o maior problema desses momentos? É você não estar nem aí para isso. Você toma o álcool, você come os aditivos químicos, e aí você vai ter contato aí com, né, várias coisas que podem ser agressivas para o seu corpo naquele momento. E aí você tem a questão intestinal mais fígado. Então, é mais sobre isso que eu queria que as pessoas tivessem noção. Não é assim, o que pode e o que não pode. É o que eu devo e o que não devo. Se você decidiu que você vai tomar bebida alcoólica, a bebida alcoólica já é tóxica. Ela já vai sobrecarregar seu fígado. Então,
Maneira nas outras coisas. De repente, assim, evita aquele monte de coisinha que vai estar ali. Ah, mas tinha bebida alcoólica, mas tinha uns chips, uns salgadinhos, tinha um salgadinho frito no óleo de soja, mais aquela gordura hidrogenada, mas pô, você já vai tomar o álcool, que já é uma coisa que vai te agredir, maneira nas outras coisas. Ah, não, eu não vou tomar bebida alcoólica, mas eu queria muito comer, sei lá. Então, assim, esse equilíbrio, gente, essa palavra equilíbrio realmente ela funciona quando você entende para que ela serve. Equilíbrio não é você, igual eu já vi aqui, pegar o açaí zero e colocar Nutella. Não é esse o equilíbrio. O equilíbrio que a gente está falando é você virar para você entender que o seu organismo ele precisa de suporte nutricional, que você tem um fígado detoxificando o tempo todo, que você tem um intestino, um estômago que vai ter que digerir, que você tem um intestino que vai absorver. O que de fato você vai fazer nessa noite que agride menos esse sistema? Isso que é equilíbrio. É você tentar amenizar as coisas para que não fique tão agressivo. Porque é por isso que muita gente no dia seguinte está ressacado. Tem gente que não bebe e fala assim: nossa, no outro dia eu não sou ninguém. Lógico. Porque de repente você já vem de um estilo de vida ruim, você já não detoxifica bem, você já não tem um sono legal, você é uma pessoa que não bebe água, que não se hidrata. De repente você é uma pessoa que já não prioriza comida de verdade. Aí chega nesse momento, você quer meter o pé na jaca de vez. No outro dia você tá super mal. Você tá de ressaca de verdade, porque é o seu corpo te falando assim: olha, o tanto que você colocou para dentro de coisas que me agrediram, eu não dei conta. E é uma noite que você geralmente não vai ter um sono legal. Porque a maioria das pessoas vai ficar até meia-noite. Comendo. Comendo, bebendo. Então, assim, é uma noite de sono que vai estar prejudicada. Então, o seu sistema de detoxificação nessa noite já vai estar prejudicado. Aí você imagine, você já não vai respeitar seu ciclo circadiano, já não vai respeitar nada disso, com álcool, com comida. Já é muito agressivo. Então a gente precisa pensar nisso, não é, porque eu escutei já recebi até algumas mensagens aqui no direct do Instagram. Nossa, mas não pode nada. Mas então assim, essa a gente não pode viver esses momentos. Gente, pode, sabe? E eu gosto muito de usar esse termo de devo ou não devo, porque o pode ou não pode, ele pesa. Sabe? Parece que você olha para tudo com culpa já. Nossa, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Não é sobre isso. É você entender realmente o que vai agredir menos esse sistema todo, para que no outro dia você acorde bem, mesmo tendo tido uma noite de sono ruim. Nossa, no outro dia eu acordei bem, no outro dia eu acordei. E outra coisa, não me acorde no outro dia querendo fazer suco detox, não, gente. Não é esse o lance. Tente respeitar, se possível, se você consegue no dia seguinte respeitar as 12 horas de jejum, seria perfeito. Tá? Eu comi meia-noite. Se você consegue ficar até meio-dia sem comer, é você respeitar o básico, que são as 12 horas que você da última refeição que você fez. Mas se você já acordou muito ressacado, vai lá e come proteína, faz um bom café da manhã, nutritivo, se isso for importante para você. Porque o negócio, gente, é que esse sistema vai acordar bem debilitado. E se você já começar o outro dia comendo o resto do panetone que sobrou, não vai ser nada interessante. Você vai estar mais uma vez aí ligando todo esse processo que não vai ajudar. Então, tô correta, doutora, as nossas estratégias? Não, eu acredito, na verdade, que a gente tem que pensar dessa forma, né? Que não é o fim do mundo, então não. Muita gente colocou ali para mim no direct também, dizendo: eu fico muito chateada em função da quantidade de comida que as pessoas fazem, comem e o desperdício e a relação de que como se fosse o final do mundo, enfim, toda aquela coisa, né, que o pessoal fala, né? Eu acho que uma das coisas que a gente já comentou no início da live, se você não viu ou se você não acompanhou, vai ficar salva, espero eu, né? Até daqui a mais um período. Mas eu acho interessante que a gente saiba que é um momento de celebração. E quando você fica celebrando, existem várias formas de liberação de endorfina. Eu já falei muito sobre isso, eu gosto de falar sobre isso. Uma delas é a comida, mas outra, tão ou mais poderosa do que essa, é o contato humano. Então, Abraço, beijo, né? Então, quando você fica circulando, quando você fica conversando, quando você não fica parado com aquela cara de bunda sentado, como muita gente fica. Perfeito, eu ia falar isso. Tem muita gente que chega na casa, ou tá na tua casa, ou chega na casa de alguém, ou
na tua própria casa e a pessoa fica sentada com aquela cara de bunda. Você sabe que cara de bunda, aquela cara meio assim, né? Parada, Aham. assim. E aí a pessoa não interage, não celebra, não conversa, não tem nenhum tipo de relação social. E essa relação social, ela também libera endorfina da mesma forma que a bebida e da mesma forma que a comida. Então, quando você está conversando, e também quando você está conversando, você não está comendo, que também é uma coisa muito interessante, porque você não vai falar de boca cheia. Então, quando você realmente começa a andar, circular, conversar, ajudar, daqui a pouco você vai ajudar alguém na casa. Ah, precisa fazer tal coisa, precisa organizar tal coisa. Você não vai estar comendo, você vai estar interagindo, você vai estar ajudando, você vai estar participando, você vai estar se comunicando. E isso é muito, ou talvez até mais importante do que você ir lá para comer alguma coisa. Então, enquanto você está fazendo todo esse seu social, muitas vezes você não está bebendo e não está comendo, que também é uma coisa interessante. Você Ai, foi muito legal você falar sobre isso, que no meu curso, no Protocolo Desinflama, tem uma aula só sobre esses hormônios. E eu falo sobre isso, que se a gente soubesse o valor que tem um abraço, um toque, a gratidão, a solidariedade, o quanto isso libera hormônios na gente. Então, eu até falei com uma prima, não sei nem por que ela não está na live, porque ela sempre está. Que aí a gente foi marcar esse jantar, né, de Natal, e aí eu falei, né, que mandei um áudio pro grupo da família falando que a gente vivesse o Natal como ele realmente deve ser vivido, celebrar, estar juntos e viver esse momento do Natal, que não é um momento só, não é um momento de bebedeira, porque eu sou conhecida como a que comanda as festas. Toda festa que tem, quem puxou a festa sou eu, sabe? E aí eu falei com ela assim, aí ela falou assim, esse negócio de celebrar em família, esse momento ser vivido como Natal, não é muito o seu discurso, porque eu sou mais da festa. Mas aí eu tava depois conversando com ela e falando para ela que é exatamente isso que você falou aí agora. É estar junto de todos e realmente liberar esses hormônios sem ter que ser de fato na comida. Abraçar, mostrar a importância de estar todo mundo junto, de ter esse contato físico. Isso libera uma quantidade de hormônio, gente. E eu tenho uma outra coisa, uma outra dica que eu vou dar, que sempre funciona nas minhas festas, que é a música. Gente, música é uma coisa, assim. Você vai conversar, um bom papo com as pessoas, mas coloca uma música que você goste, ou vai trocando as músicas de acordo com o que todo mundo gosta. Uns vão dançar, outros vão cantar, outros vão só ouvir, mas a música também traz muito isso para o ambiente. Todas as nossas festas aqui tem muita música, né? À toa que a gente tem som, eu gosto de som alto, tá? Não gosto nem de dar carona, porque eu gosto de um sono estourando os meus tímpanos. Porque eu entro numa vibe, é uma sensação boa. Então, cada um tem seu jeito. E essa relação de ter muita comida e às vezes a pessoa até achar que ela está sendo desrespeitada, eu quero lembrar de um outro assunto que a gente falou em outra live. Que tem pessoas que têm uma relação com a comida porque já tiveram muita escassez, tem pessoas que já passaram muita fome, muita necessidade, e tem pessoas que já viveram esse momento do Natal dentro de muita pobreza. Tem pessoas que já viveram esse. Por que tem pessoas que não gostam do momento do Natal? Porque tem péssimas lembranças. Porque já viu Natal assim, muita pobreza dentro de casa e vendo o vizinho cheio de presente debaixo da árvore, tendo ceia de Natal e a pessoa não tem nada dentro de casa. Então, quando ela tem a oportunidade de ter, tem que ter muita fartura, tem que ter muito de tudo, tem que ter 5 opções de sobremesa, tem que ter 5. Você entendeu? Então, assim, a gente tem que respeitar. Quando a gente se sente desrespeitado, a né? gente tem que pensar no outro, sabe? Toda vez que você se sente lesado, você tem que alguém te lesou, aconteceu. Você tem que falar assim: peraí, mas deixa eu pensar como o outro. Porque você tem que se colocar no lugar do outro, sabe? Se você não se coloca no lugar do outro, eu acho que esse momento é propício para isso. Então, assim, às vezes o outro tem uma percepção de alimentação diferente da sua e tá tudo bem. É a gente saber respeitar o outro, sabe? E eu penso muito assim, a minha sogra, que é uma pessoa que eu amo muito, ela tem muito essa coisa da fartura, de É. muitas opções, porque ela passou por uma vida muito sofrida. A infância dela, foi uma infância de muita dor, de muita pobreza. Então, hoje, para ela, é a alegria dela. Eu costumo falar que a dispensa da minha sogra é uma mercearia. Se você entrar, é sério, se você entrar lá, ela não compra uma garrafa de azeite. Que Ela vai lindo. lá e ela compra
compra uma caixa de azeite. E aí outro dia ela tá falando comigo, Aline, é porque eu aproveito a promoção. Mas na verdade, eu sei que é isso, sabe? A felicidade dela é abrir a despensa assim, encontrar aquilo cheio, sabe? Então, assim, eu sei dessa relação toda. E a gente tem que respeitar isso do outro, sabe? O que o outro passou, as dores que cada um teve, não está escrito na testa. E as pessoas não vão ficar falando isso o tempo todo. A gente tem que respeitar o outro e tá tudo bem. Isso é uma coisa muito interessante, né? Tu falou isso agora e eu fiquei pensando. Os meus natais, quando eu era pequena, porque eu não, enfim, nunca tive pai, né? E sempre foi muito triste, sabe? Porque era só eu e minha mãe. Chora não, que eu choro também, pelo amor de Deus. Ainda bem que meu papel tá aqui. E eu vou te contar uma coisa. Minha mãe trabalhou a vida inteira num bloco cirúrgico. Minha mãe é técnica de enfermagem, trabalhou a vida toda num bloco cirúrgico. E eu passei muitos natais num bloco cirúrgico, porque a minha mãe tinha que trabalhar e eu não tinha com quem ficar. E aí, sempre na noite de Natal, tem cesárea. Sempre tem uma mulher que ganha. E eu lembro de um Natal que eu tava com roupinha de bloco, toda verdinha, em cima de um mochinho, vendo os nenês nascerem. E eu tenho certeza que eu sou médica por causa disso. Porque eu via tanto aquilo e eu queria aquilo para mim. E a minha mãe ganhava muito pouco dinheiro. E teve alguns natais que eu não ganhei nada. E todo mundo ganhava. E eu sempre disse, as pessoas ficam reclamando, né? Hoje uma pessoa me mandou assim, porque eu tô na fase que eu só tô esperando ir embora, ela colocou. E eu falei assim, tu tá com câncer morrendo, querida? E ela disse, não. E eu falei, bom, então tu não tá indo embora. Só se tu quiser, porque eu só vejo pessoa fazendo tratamento paliativo para ir embora. O resto tá todo mundo vivo e todo mundo tem que comemorar. E eu nunca, Naraline, eu podia ser super revoltada com a vida, sabe? E eu sempre quis ter uma família grande para poder fazer o que os outros faziam. E eu consegui. Eu tenho uma família linda, linda. Os meus filhos são excepcionais. São crianças excepcionais. Meu marido é excepcional. Então eu acho que as pessoas elas têm que correr atrás do que elas realmente querem. Eu acho que as pessoas elas têm que parar de reclamar. Eu acho que as pessoas estão doentes muitas vezes, e eu atendo muita gente, porque são doentes da reclamação. Tudo tá ruim, nada tá bom, sabe? E as pessoas não correm atrás dos sonhos delas. Então, a gente tem que correr atrás do sonho da gente. Se o teu sonho é ter uma casa legal, corre atrás disso. Se o teu sonho é ter saúde, corre atrás disso. Se o teu sonho é ter um carro bom, corre. Não olha para a pessoa que está do lado. Cada um vive uma coisa diferente, cada um tem uma experiência de vida diferente. Cada um é diferente, porque as pessoas vivem vidas completamente diferentes. Tu imagina eu sair do nada, absolutamente nada. Eu não tinha nada. Um Natal eu ganhei uma cadeira de praia que uma vizinha deu, porque era a única coisa que tinha. Então eu digo assim, faça diferente as suas coisas, não espere. Se você fizer sempre as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado. E hoje, Naraline, eu saí de uma casa que eu não tinha, a gente tinha mau chuveiro. Eu nunca tive um quarto para dormir. Eu sempre dormi no quarto com a minha mãe, porque a gente não tinha dinheiro para isso. E hoje eu tô aqui nos Estados Unidos. Então, assim, parem de reclamar da vida. Parem. Parem de reclamar. Parem. Pelo amor de Deus, as pessoas só reclamam. Elas não veem o lado bom de nada. De absolutamente nada. Sabe? Se você tá vivo, se você tá bem, se você tá feliz, sabe? Isso é o importante. E fique feliz com o que você tem. E se você não tem, corra atrás.
sabe? As coisas não caem do céu, só quem nasce muito rico. Eu não conheço ninguém. Se alguém é muito rico aqui, por favor, pode me ligar. Eu posso passar até o meu telefone. Mas assim, eu não conheço ninguém que é muito, muito rico. Eu conheço pessoas que correm atrás dos sonhos, pessoas que correm atrás da vida, pessoas que estudam, pessoas que acordam cedo. Uma coisa que eu sempre pensei, o sol nunca vai me pegar na cama, sabe? O sol não pode pegar você na cama. Você tem que acordar antes, mesmo que você seja um vespertino, tente acordar um pouquinho mais cedo. Então, eu acho que essa é a mensagem do Natal, essa é a coisa boa do Natal. Corra atrás do que você acha certo, do que você tem como certo, do que você pensa que é certo. E faça isso, é uma verdade. Não fique esperando, porque o meu vizinho tem, porque a minha irmã tem, porque o meu cunhado tem, porque eles estão... Cara, não interessa. Não interessa a vida dos outros. Sabe? Se preocupa com a tua vida. Para de achar que as outras coisas, que os outros merecem as coisas. Por que os outros merecem? O mundo é... O que a gente vive é tudo abundante, é tudo abundante, tudo é abundante. Por que você vai, para você vai ser escassez? Não existe isso. Se a natureza é tão abundante, para nós também vai ser abundante e tá tudo certo. Sabe? Então, eu acho que é tão importante a gente falar isso no Natal. Tu que é ministra da palavra do Senhor, eu acredito muito em Deus, sabe? A gente está num momento que a gente precisa ter esperança, que a gente precisa acreditar em Deus e a gente precisa acreditar em nós mesmos, senão a gente vai ficar louco depois de tudo que está acontecendo. Então, assim, contei uma história que eu nem conto nada, eu não falo nada da minha vida. Eu acho que nem... Nossa, eu ia te falar isso agora. Você pode ter certeza que essa live é a live. Porque se alguém precisa de algum estímulo, motivação, inspiração, é a sua história que você contou agora que eu não conhecia. Mas é que eu não conto, porque eu acho, Aline, que as pessoas não precisam ter pena. Eu acho que ninguém tem pena de mim, porque eu não... Mas eu vou te falar, eu não tenho pena de você, eu tenho orgulho do que você se tornou. Que pena! Porque olha só, você acabou de contar pra gente o motivo que você até disse aí de ser médica. Você saiu do nada, vendo a sua mãe ali ralando, trabalhando, passando momentos e momentos. Você vendo aquilo, você falou, eu quero me tornar médica. Caraca! Vindo do nada. Quer dizer, não teve ninguém para pagar a sua entrada na faculdade, sabe? Não teve ninguém para bancar você, não. Você saiu do nada e se construiu e tá aí onde você tá agora. Poxa vida! Você não podia dar uma mensagem melhor de Natal para ninguém, cara. Foi sensacional. É só por o seu testemunho, a live já valeu. Não precisava ter falado nada de comida, não precisava ter falado nada de nada. Eu acho que as pessoas têm que parar um pouco, sabe, Naraline? Eu tô sendo bem sincera. Eu acho que as pessoas têm que parar de reclamar da vida, sabe? Porque se elas não fizerem por elas, ninguém vai fazer, sabe? Então, muitas vezes eu vejo os pacientes reclamando, assim, de umas coisas tão bizarras, sabe? E eu me dá vontade de dizer, querido, olha só, vou te contar a minha história. Mas eu não conto porque eu acho que cada um tem que ter a sua evolução, sabe? Mas, assim, eu conheço... O meu marido é uma pessoa que sofreu horrores também, sabe? E ele... Nossa, eu tô aqui para acompanhar um sonho dele, sabe? Claro que óbvio que das meus filhos também e tal, porque, porra, eu fechei o consultório, sabe, Naraline? Puta, só que eu tenho certeza que isso aqui vai ser melhor, que vai ser maior, sabe? Tem tanta coisa que as pessoas ficam falando, ficam pensando que tudo é difícil, que tudo... Não é. É a gente que torna difícil. É como a gente encara as coisas que as tornam difíceis. É como a gente encara. Exatamente. Eu acho que é por isso que nós duas temos essa conexão, porque nós pensamos muito parecido, sabe? Eu acho que não tem problema que é problema. É a gente que vê ele como problema. Porque em tudo existe uma solução e existe uma maneira positiva de enxergar. A gente é que não dá essa oportunidade às vezes, sabe? Eu já fui extremamente negativa. Eu já contei isso em outras lives, que meu pai é uma pessoa muito negativa. Então ele me passou isso por muitos anos, do não dá, não posso, não vai, não quer. E hoje eu sou completamente diferente. E eu penso nisso, sabe? Não existe isso de não dar, não consigo, não der oportunidade para mim. Não, quem tem que ir atrás sou eu, sabe? Eu moro numa cidade de 10 mil habitantes, contando com os distritos. Jamais eu podia pensar que eu conseguiria o destaque que eu tenho hoje. Porque eu falo
eu tenho toda assim, eu não me sinto, eu não acho feio eu falar isso. Eu sou uma puta profissional. E eu estudo pra caramba. E eu não deixo ninguém falar mal de onde eu moro ou falar assim, ah, mas aqui é. Não, mas é. Não existe isso. Quem quer corre atrás onde tiver. Interessa, sabe? Então eu sou muito do seu pensamento, assim. Nós pensamos muito parecido, mas a sua história, eu vou te falar. Eu vou encaminhar essa live para os meus pacientes todos, para minhas listas de informações todas, porque todo mundo tem que pegar uma inspiração, eu acredito, como você também, que todo mundo tem o seu momento e a sua evolução. Às vezes a gente quer muito ajudar o outro e o outro não quer essa Não, ajuda nesse momento, sabe? E eu super respeito isso. Eu converso isso com a minha mãe, porque minha mãe é uma pessoa que ela quer mudar o outro. Eu falo, não tem como, é o tempo da pessoa. Na hora que ela quiser, vai. Mas eu acho que às vezes, de 100 pessoas que assistirem essa live, eu acredito que se uma escutar o que você falou aqui, falar por que que eu tô parada onde eu tô, se eu posso sair daqui, o Natal já fez todo sentido para nós. acho que esse é o sentido do Natal, Naralina. Eu acho que o sentido do Natal é a gente perceber que a gente tem tudo, sabe? Que a gente quer. A gente tem tudo que a gente quer. O problema é que a gente não consegue enxergar muitas vezes. A gente tem o que a gente quiser, sabe? O nosso poder é enorme, enorme. Só que a gente não consegue perceber isso, sabe? A gente não consegue visualizar isso e muitas vezes a gente se bloqueia por várias coisas. E a partir do momento que realmente a gente consegue ver esse nosso poder, que a gente realmente tem, todos nós temos. Eu não estou dizendo eu estou dizendo qualquer pessoa. A vida fica mais simples, ela fica mais leve, ela não fica pesada, porque muita gente leva uma vida muito pesada, sabe? De muita automutilação. São relacionamentos tóxicos, são trabalhos tóxicos, são pessoas tóxicas, sabe? São situações tóxicas que as pessoas não conseguem se livrar, sabe? E a pessoa pode, porque a gente pode o que a gente quiser. A gente é livre, a gente é abundante em tudo. Então eu acho que realmente as pessoas têm que perceber que esse é o sentido do Natal. E pensar que querendo ou não, Jesus mostrou isso para nós, sabe? Que a gente pode o que a gente quiser. E ele fazia o que ele queria. Não é porque ele era Jesus, é porque ele é o filho de tudo isso. E nós também somos iguais. Iguais, só que a nossa fé não nos leva nesse ponto. Nós somos iguais, Perfeito. nós somos iguais, só que o problema é que a gente não tem fé em nós mesmos. A gente perde a fé em nós e perde fé nos outros, sabe? E a gente é muito poderoso, a gente tem um poder e uma força que a gente não tem essa ideia. Então, acho que se a gente levar isso para a noite de Natal e para o resto da nossa vida, já vai fazer bastante diferença. Sem dúvida alguma. Eu não estou me Eu comparando acho. a Jesus, hein? Eu só quero dizer isso. Daqui a pouco vão dizer que eu estou me comparando a Jesus. Eu não estou me comparando a Jesus. Mas nós somos a imagem e semelhança. Exato. Então, assim, você falou tudo. Eu tô Somos a dizendo, imagem e não, semelhança. não tem. E você está falando uma coisa que eu falo para minha filha quase todos os dias. Minha filha, ela fala, mamãe, eu não consigo. Minha filha, você consegue tudo o que você quiser. Você só tem que acreditar e ir atrás. Isso aí. Não adianta a gente querer nada sentado no banco esperando cair do céu, porque não vai cair. E é disso que a gente está falando. É ter essa liberdade de falar, eu quero, eu vou, eu consigo. E pode. É esse poder que você está falando, que eu acredito imensamente, concordo plenamente com você. Não é à toa que você está aí agora, nos States, fazendo essas lives internacionais agora. E vou trazer cada vez mais coisa. Tô super feliz, assim. Aqui eles têm essa questão da suplementação, que eu acho muito interessante, sabe? E a gente consegue ver os prós e os contras, a gente consegue ver o que a cultura trouxe para dentro da alimentação das pessoas. E eu acho que isso que a gente vai trazer durante o ano que vem. Então, assim, Naraline, eu quero te desejar do fundo do meu coração uma excelente noite de Natal. Que todas as bênçãos, todos os bons espíritos, que o Espírito Santo, né? Que é a união de todos,
consiga estar presente na casa de todas as pessoas que estão aqui, que não estão, e que realmente faça essa transformação que a gente tanto fala, né? Que a gente precisa para esse momento tão especial e para o resto das nossas vidas, porque algum momento as coisas brilham e tudo acontece. Então, façam essa noite, compartilhem com vocês, né? Realmente, a família de vocês, enfim, todas as famílias de todas as pessoas que estão aqui, compartilhem realmente desse momento com as pessoas que vocês amam, se aproximem das pessoas que vocês amam, porque realmente é isso que faz diferença. A gente está perto de quem a gente ama. As pessoas boas, elas trazem energias boas e é isso que faz a diferença na nossa vida. Então, pessoas tóxicas, tentem se afastar, porque não sabe. E se for, só convive ali um pouquinho, mas ó, capina, porque não é por aí que você vai chegar a nenhum lugar. Porque gente tóxica vai ser sempre tóxica, ela não vai mudar muito. É difícil. A pessoa tóxica, ela não tá aqui na live. A pessoa tóxica, ela tá procurando mais toxicidade para ela mesma. Então, um Feliz Natal, que Deus abençoe vocês e que a gente consiga aproveitar realmente esse espírito bom do Natal, que é esse espírito de amor e principalmente gratidão por tudo que a gente tem. Eu também quero te desejar um Feliz Natal. Quero te dizer que existe uma conexão entre nós. Ontem, quando eu te mandei mensagem, eu acredito, acho que você estava no Panamá, não é isso? Quando eu te mandei mensagem? Sim, estava no aeroporto. Você não sabe, eu senti uma coisa. Do nada eu te mandei mensagem, que a gente não é de ficar conversando, né? Eu senti uma coisa assim, eu falei, eu preciso falar com ela para ela fazer essa boa viagem. Então, assim, eu quero te dizer que existe, que eu tô aqui desejando tudo de positivo para você, de muita energia boa. Tenho certeza que você vai ser um sucesso aí, porque você corre atrás, você estuda. Você vai conquistar esse povo aí, já já esse povo vai conhecer você aí, você vai trazer muita coisa boa para nós, tenho certeza. Eu quero desejar tudo de bom para você, para sua família, para todo mundo que está aqui na live, para todo mundo que vai assistir depois. A nossa energia que realmente é positiva, e a gente quer passar isso tudo para vocês, para que esse momento do Natal seja vivido assim, tá? Que Deus, que o Espírito Santo possa realmente encher os lares das pessoas de muito amor, de muita paz, de muita união, e é isso que a gente deseja. Tá bem. Se der, semana que vem a gente faz outra live com coisa nova, aí a gente vai planejando. Pega a sua agenda, ó. Eu acho que é muito importante. Vamos fazer assim. Semana que vem tu consegue? Deixa eu ver. É isso que eu tô vendo aqui já. Consigo, quinta-feira, né? Vai ser dia 29, não é isso? Consigo. Eu já vou estar lá tentando achar minha casa nova lá na Luiziana. Então, assim, ó, 2022, ó, tem coisas escritas. Escreva. Compre uma agenda, um planner. Eu tenho vários. Ó, já tem muita coisa. O meu tá aqui tudo aqui atrás. Eu já tenho tudo programado para o meu ano que vem. Pelo menos metade dele já tem tudo esboçado. Então, vamos fazer a live das metas de 2020. Ótimo. Sensacional. Vai ter de meta em relação à nossa estratégia nutricional. Então, uma live bem interessante sobre metas, ó. Pegue a sua planner, compre, faça. Isso aqui é fundamental. É R$30, tá? Não é um absurdo, tá? Eu sempre compro a mesma agenda, ó. É tudo igual, ó. Sempre. Há anos é a mesma agenda. Então, compre a sua agenda, faça suas metas e aí a gente vai conversar na próxima live sobre metas relacionando a estratégia nutricional. O que a gente tem que pensar para criar uma nova estratégia nutricional? Tá bem? Um beijo, querido. Uma excelente noite. Beijo para você também, para todo mundo. Bem. Até semana que vem.